eu queria trazer para vocês, né, o que eu tenho sentido quando eu leio o começo de Atos, o livro de Atos, né? Uma igreja nascendo, mas nascendo de uma situação bem inusitada, né? E isso me faz lembrar os meus primeiros anos de conversão, né? Por quê? Porque a igreja que estava nascendo, ou que estava se desenvolvendo, né, naquela época, era um povo simples, eram pessoas humildes, pessoas simples, pessoas muitas vezes iletradas, como diz nessa passagem, né, e que estavam ali participando de algo, entendeu, que era também bem simples, não tinha nada de sofisticado. E eu me lembro que, quando eu me converti, a igreja que eu frequentava era uma igreja grande, mas era uma igreja assim, considerada a maior de Bauru, mas ela era uma igreja simples. Tá? E o primeiro retiro que eu tive, o primeiro retiro espiritual que eu tive no carnaval, nós fomos numa chácara, né? A igreja tinha comprado uma chácara, e eu me lembro muito bem como se fosse hoje, né? O nosso banho, né, o nosso banheiro, era um cano preto de água dessa grossura que vinha do rio, bombeado do rio, e era aquela água gelada, né? A gente dormia num celeiro, onde era um estábulo de cavalo, né? E aí o culto e as ministrações também eram numa parte desse lugar. Então era algo simples, não tinha nada de atrativo para um jovem, para um adolescente, não tinha nada ali que fosse assim chamativo, que fosse especial. O que tinha de especial, entendeu, era o que estava acontecendo ali, não era o lugar. Era o que Deus fazia no meio daqueles jovens, era o que Deus trazia nas nossas vidas. Tá? E eu cresci nessa igreja, nesses encontros, nesses retiros, né? E a gente trabalhava e participava com alegria. A gente tinha um amor, uma vontade, uma sede, que muitas vezes a gente fala assim, o pessoal falava assim, era o primeiro amor, né? É o primeiro amor, aquele momento depois da conversão, onde você quer estar todo dia na igreja. Então tinha eventos à noite e a gente, né, estudava, trabalhava de dia, estudava e dava vontade de ir na escola, faltava na escola muitas vezes para ir para o culto, para ir para as atividades da igreja. Então tinha aquela sede, aquela fome, aquela alegria, aquela vontade. E é exatamente isso que a gente vê, né, na igreja, né, primitiva. Um povo ali, né, que tinha tido uma experiência com Jesus, tinham vivido momentos especiais e que aquilo movia eles no amor. Era um momento especial para eles. Entendeu? Então, e cada dia aquilo ia aumentando, aquilo ia, sabe, eles iam crescendo, entendeu? Porque dentro deles, eles tinham o evangelho verdadeiro, eles tinham fome, a alegria de estar na presença de Deus. Tá? Então, quando a gente fala em primeiro amor, né, Apocalipse 2, 4 e 5 diz assim, tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. É uma carta escrita para a igreja de Éfeso. Não precisa nem abrir, só vou fazer um comentário aqui rápido, né, a respeito do primeiro amor. Né, e que o primeiro amor também se esfria. Né, porque a gente pode ver em Mateus 24, 12, que diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tá? Então, fazendo essa abertura a respeito do que era a igreja, do que eles viviam, tá? E das ministrações que nós já tivemos, nós vamos viver agora um novo momento. Né? Atos 4, né, termina um milagre, Atos 3 termina com um milagre, e Atos 4 começa com a perseguição. Nós vamos expor aqui, nós vamos tratar aqui o porquê dessa perseguição. Tá?
A igreja, como eu disse, né, ela não era uma igreja confortável, poderosa, né, grande. Era uma igreja poderosa por causa do Espírito. O que tinha na igreja primitiva era o Espírito Santo que movia eles. Tá? Hoje a gente olha na igreja, a gente quer uma igreja grande, entendeu? A gente quer uma igreja que tenha uma estrutura, que venha nos abençoar, que venha onde a gente possa encontrar segurança, onde a gente possa encontrar muitas coisas. Mas nós não precisamos nada disso, nós precisamos apenas do Espírito Santo. Né? Nós precisamos da manifestação constante de Deus na nossa vida, dentro da igreja. Né? Então, é praticamente assim né? Essa palavra não é minha, tá? Essa palavra aqui eu vou até ler, tá? Porque ela não é minha, tá? Enquanto hoje muitas vezes buscamos segurança, a igreja primitiva vivia em tensão constante, perseguição, tá? Luta, dificuldade, mas também em manifestação constante de Deus. É praticamente uma antítese aos nossos olhos, já que não desejamos a adversidade ao buscar a Deus. Então hoje, nos nossos dias, né, nós queremos buscar a Deus, mas nós não queremos perseguição. E a igreja daquela época, né, elas tinham a perseguição, e por causa da perseguição elas cresciam. A igreja era poderosa, porque através da perseguição, eles perseveravam na oração e cresciam. Tá? Então, princípio, milagre, ele atrai multidões, mas a mensagem do Evangelho confronta, principalmente os sistemas. Nessa época, é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver uma confrontação. Nós vamos ver que quando Pedro e João são presos, tá? Eles, pela ousadia do Espírito, eles confrontam o Sinédrio. Tá? Então, para espanar assim, vamos dizer da importância da pressão. A importância de quando nós somos perseguidos, nós somos pressionados pelo mundo, pressionados pela vida. Tá? Algo interessante é o carvão, é o que acontece com o carvão. Ninguém dá valor para o carvão. Né? É algo comum, sem brilho, sem valor. Né? Mas quando um carvão ele é colocado sobre uma altíssima temperatura e calor, pressão, ele se transforma num diamante. Eu estava vendo, né, esses dias atrás, um vídeo, que na China eles já desenvolveram uma máquina, tá, que eles colocam um pouco de carvão lá dentro, e essa máquina gera uma pressão violenta, gera um calor muito quente, até transformar aquela pedra de carvão num pedaço de diamante. Algo que a natureza demora milhões de anos para fazer, num processo muito lento, tá? E por isso é que o diamante tem um valor muito grande, tá? Porque esse processo é lento, ele é demorado, ele é dificultoso, mas ele gera algo de muito valor. E na nossa vida é a mesma coisa, tá? E se não tiver pressão, não tem diamante. Se não tiver pressão na tua vida, algo de valor não vai nascer. Então a pressão, ela nos leva para uma vida verdadeira no Evangelho. Quando você para, entendeu? E passa a enxergar que as dificuldades que você tem, as lutas que você tem, certo? Elas estão ali para te forjar, para te pressionar, no calor, sabe, daquela dificuldade,
naquele calor extremo, naquela dificuldade, naquela pressão, Deus está forjando algo na tua vida. Tá? Não é porque você, apesar das pressões, que você vai vencer. É porque você vai sair vencedor por causa da pressão. É diferente. Tudo depende do olhar, de como você encara tudo isso, tá? Por que que essas coisas, né, só aparecem quando somos pressionados? Que coisas? Né? A fé verdadeira, a dependência de Deus, tá? Uma maturidade espiritual. Isso cresce, isso desenvolve na sua vida no momento da pressão. É ali que Deus forja você como um diamante. É ali que Deus forja em você um homem ou uma mulher de valor. Tá? E tem mais uma coisa que desponta, além da fé, da dependência de Deus, da maturidade: ousadia. Tá? Se você não estivesse passando pelo que você está passando, você estaria tranquilo. A sua vida continuaria de boa, tranquilo. Tá? Mas quando a pressão vem, você sai da sua área de conforto, entendeu? Você muitas vezes tem que ajoelhar e orar, ler a Bíblia, sabe? Parar às vezes no meio do que você está fazendo e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Muitas vezes você só se lembra de Deus na hora da pressão. Né? A igreja de Atos estava exatamente, entendeu, nesse mesmo lugar que vocês podem estar hoje. Tá? Pressionado, ameaçado, ameaçada, desafiado, desafiada. Mas ao invés de quebrar, o que aconteceu com a igreja, com o corpo de Cristo? Ela se fortaleceu. Em vez de ter uma quebra, da igreja acabar, ser destruída, tá? A pressão fortaleceu. Eu já ministrei, a igreja fortaleceu. Eu já ministrei aqui que nós não somos desse mundo, que nós estamos de passagem. E que nós não podemos nos adaptar ao mundo. Nós não temos que nos adaptarmos ao mundo para sermos igual ao mundo, entendeu? Porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui como embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui, entendeu? Como luz para o mundo e sal para a terra. Então, como nós estamos de passagem, tá? O que Deus quer? Nos fortalecer como fortaleceu a igreja. Tá? Que nós oremos como a igreja orou. Tá? Que nós nos posicionemos como a igreja se posicionou. Então, essa ministração de hoje, nós vamos falar de Pedro, de João, de Sinédrio, de sacerdotes, nós vamos falar da igreja, nós vamos falar, sabe, de um monte de coisa. Mas essa ministração de hoje, eu não posso falar de uma igreja antiga sem traçar um paralelo com uma igreja atual. Eu não posso deixar de falar como eles viviam, como eles andavam, como eles conquistavam, sem traçar um paralelo como a igreja anda hoje. E como ela deveria andar. Ou como nós, como cristãos, deveríamos estar dentro da igreja. Porque a igreja, na época, era formada por Pedro, pelos apóstolos, pelos que seguiam eles, por aqueles que foram convertidos. Então, quando eu falo da igreja daquela época, da igreja de hoje, estou falando de nós também. Que nós fazemos parte da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Porque uma igreja cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, não é destruída pela pressão. A igreja não é destruída pela pressão. E nós, como templo do Espírito Santo, também não somos destruídos pela pressão. Nós podemos ser baqueados, nós podemos nos sentir incomodados, nós podemos nos sentir pressionados, nós podemos nos sentir de diversas formas, como o diamante.
tem que passar pelo calor extremo, pela pressão extrema. Isso incomoda o carvão. Isso incomoda, mas transforma. Isso incomoda, mas faz nascer algo novo, muito mais valoroso. Tá? Vamos ver os primeiros 22 versículos do livro de Atos 4. É um pouco longo, mas é a parte que fala da perseguição. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo eles que o homem que fora curado nada tinham, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós, outros, do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Louvado seja Deus. O texto é longo e tem muita coisa importante aqui, né? Primeiro, tá? Nós temos que entender qual que era a realidade, né, religiosa da época. Porque senão não faz muito sentido
o motivo da perseguição. Tá? Sinédrio, ele era político e, de certa forma, administrado pelos romanos. Não era mais um templo, não era mais como na época de Davi, dos profetas, onde tinha os reis eram ungidos pelos profetas, onde os sacerdotes eles eram escolhidos, eram homens de Deus. Não. O Sinédrio era formado por homens, tá, que compravam o seu cargo com dinheiro dado a Roma. Então eles iam nos romanos e eram os romanos que indicavam quem que era o sacerdote, quem que era que ficava ali. Porque Roma tinha o domínio da região, daquela região toda. Tá? E aqueles que dominavam, eles eram praticamente uma empresa familiar. Eles viviam ali, mas eles dominavam o comércio no templo, eles dominavam o culto, os sacrifícios, tudo. Então o povo não tinha ali um homem representante de Deus, um homem ungido por Deus, para gerenciar e administrar e fazer o culto, os sacrifícios para o povo. A realidade era bem diferente. Tudo ali girava em torno do comércio, do dinheiro. Tá? Então, os sacerdotes não representavam Deus, porque em Atos 4,19, mas Pedro e João lhes disseram, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Ele está dizendo assim, olha, julgai se é justo. Eu vou ouvir vocês ou vou ouvir a Deus? Ele está dizendo claramente, confrontando claramente o sistema que estava instalado ali. E toda vez que Pedro abria a boca, toda vez que Pedro fazia alguma coisa, toda vez que os discípulos faziam alguma coisa, o que acontecia? Acontecia que 2.000 pessoas se convertiam, 3.000. Nós vemos, né, que nesse momento ali que a gente começa a ver, a gente vê que logo depois do milagre, mais de 2.000 pessoas, mais de 2.000 homens se somaram aos 3.000 que já tinham se convertido. Aquilo era uma ameaça para o Sinédrio, para os homens que administravam o templo. Eles tinham o domínio, certo? De repente, aparece quem? Aparece Jesus. E ameaça eles. Jesus afronta eles dentro do templo. Eles fazem de tudo para se livrar de Jesus. Quando eles pensam que o status quo, a situação voltou ao normal, se levanta um monte, entendeu? Com uma ousadia, a ponto deles olharem a ousadia de Pedro e João e falar assim, esses são discípulos de Jesus. Porque eles têm a mesma ousadia. Entendeu? Então, quando eles percebem, eles veem que aquilo ali, se continuar daquele jeito, tá, vai ser problema para eles. Aquilo tudo está começando a gerar algo que vai ser incontrolável. A hora que o povo perceber que eles não precisam mais do sacerdote, que eles não precisam mais ali do templo, entendeu? Que tem algo novo, entendeu? Que Deus trouxe algo novo, tá? Que Deus usa outras pessoas que não eles, o sistema deles está comprometido. A renda, o ganha-pão deles está comprometido. Então nós vemos, tá, que aí começa, aí é o motivo da perseguição iniciar. Não foi Roma que começou a perseguir. Foram
Os homens que estavam dentro do templo, que deveriam estar cuidando do templo, cuidando do povo, trazendo Deus para o povo, os homens que representavam Deus, entre aspas, tá? Eles deveriam estar fazendo esse papel. Tá? Então, a hora que começa, tá, a perseguição, eles são presos, tá? Começa uma oposição à igreja, aos discípulos, aos cristãos. Tá? Eles são presos, interrogados, recebem ameaças e são proibidos de falar do nome de Jesus. A primeira coisa que eles falam, nós não podemos fazer nada, não tem o que nós vamos fazer, o que nós podemos fazer? Não tem, o povo está com eles, o povo está glorificando a Deus de um milagre que todo mundo viu, que não tem como ser contestado. A pessoa que foi curada está aqui. Não tem o que questionar. Não temos como armar nada para eles. Então você vê, tá, que a ameaça, ela começou querendo falar assim, ó, fecha a boca. Não fala. Não menciona. Não espalha. Mas não tinha mais como dominar. Porque aquela ousadia que Pedro estava falando não era uma ousadia do Pedro. Aquilo não era natural de Pedro, não tinha nada a ver com Pedro. Aquilo era o Espírito Santo usando Pedro. Então é bem diferente. Não foi apenas uma perseguição física, sabe? Ela foi uma tentativa de silenciar a mensagem, de controlar a fé, sabe? De intimidar espiritualmente. O objetivo era parar o avanço do evangelho. Porque se aquilo continuasse daquele jeito, entendeu? Aqueles homens viam que aquilo era uma ameaça para o trabalho deles, para a empresa deles, para a família deles, para o sustento deles. Tá? Pois era isso que eles viam. Eles viam o templo, o trabalho no templo e tudo que relacionava aquilo que girava em volta do templo como uma forma de sustento. Eles não estavam ali pelo povo, eles estavam ali pelo dinheiro, pelo sustento. Eles não estavam ali para representar Deus e mostrar ao povo a vontade de Deus. Eles estavam ali para trazer para si o benefício daquilo que deveriam fazer. Tá? Então, em João 15, 20, Jesus disse assim, ele alertou, né? Se me perseguiram, também perseguirão a vós. Então, a perseguição começa com Jesus. Mas quando Jesus morre, eles acham que aquilo ali morreu. E se você for parar para pensar, tá? Se Jesus não ressuscitasse, não voltasse, teria acabado ali. Aquele povo ia dispersar e ia ficar por isso mesmo. Mas aquele que morreu crucificado não era qualquer um. Era o Filho de Deus, que veio com um propósito, que veio com um objetivo, que veio, sabe, para fazer algo, sabe, que ia romper, que ia marcar, que ia trazer uma fissura, um rompimento com tudo que se vivia no passado e o que estava para nascer. Jesus ia trazer uma mudança muito grande. Tá? Então, o que acontece? Algo muito poderoso, algo grande. A igreja não recua. Tá? A igreja não se esconde. A igreja não negocia a verdade. Porque Pedro,
João, os discípulos, eles não saem ali abalados. Eles não saem dali com medo. Eles não saem, acho que nem preocupados. Tá? Então nós temos que ver assim, o Evangelho ele confronta os poderes. Quando a gente lê do 1 ao 7 do capítulo 4, a gente vê Pedro e João confrontando. Eles são presos, não por causa de um milagre. Não foi por causa de um milagre, não tinha nada a ver com milagre. O problema não era aquele homem ter sido curado. Tá? Mas é porque eles estavam ensinando sobre a ressurreição de Cristo. A quem eles lutaram tanto para matar. A quem eles se esforçaram tanto para tirar do caminho. Então, a luta deles, a preocupação deles não era um coxo que passou a andar. Era por que eles estavam falando de Jesus. Tá? O Sinédrio não estava incomodado com um homem curado, ele estava incomodado com um Cristo vivo sendo anunciado. Era a mensagem que incomodava. Era Jesus que incomodava. Tá? O problema não é fazer o bem. Isso para eles, isso é um pouco se lixando. O problema foi declarar que Jesus é Senhor. Que Jesus é Filho de Deus. Tá? Então, o real motivo da perseguição era uma ameaça real dos discípulos de Jesus ao domínio comercial e religioso instalado no Sinédrio. Essa era a preocupação. Tá? Em Atos 4:4 diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número a quase 5.000. Como eu disse, toda vez que eles faziam algo, uma pregação, uma cura, aquilo impactava vidas. As pessoas ficavam espantadas. As pessoas se convertiam. E a mensagem era muito simples. Jesus é o Filho de Deus. Morreu, foi assassinado, ressuscitou. Entendeu? E está aqui. Fazendo todos esses milagres, todas essas obras. A mensagem era muito simples. Arrependei-vos. É simples. Era tão simples, entendeu? Que as pessoas não pregam mais isso hoje. Então a gente fala, né, da perseguição da igreja primitiva. E eu queria traçar um paralelo para a perseguição de hoje. Tá? Então eu vou falar algo que talvez assim não seja tão importante, né, no meio de uma pregação, mas estatisticamente a perseguição dos cristãos atinge hoje níveis recordes, com mais de 388 milhões de pessoas vivendo sob forte discriminação ou violência devido à sua fé em 2025, principalmente na África e na Ásia. Relatórios indicam aumento nos assassinatos, ataques à igreja e deslocamentos forçados, sendo a Coreia do Norte e a Nigéria locais críticos. Tá? A perseguição religiosa é considerada a maior do século, com forte presença de violência física e restrições legais. Veja, não é... A gente pensa em perseguição, a gente pensa em morte, a gente olha os apóstolos, como eles foram mortos pela perseguição, e hoje acontece isso. Muita gente no mundo aí sendo morto por causa de Jesus, morrendo por causa de Jesus. Mas restrições legais, esse é um ponto que eu queria tocar. Nós ouvimos hoje, né? Principalmente, vou falar aqui do Brasil, muitas leis sendo criadas para, de uma certa forma ou de outra, nos impedir de falar qualquer coisa. São leis tão superficiais que pode ser abrangente e servir para tudo. Tá? Então está para sair aí essa lei da misoginia aí, né? E que é tão absurda
Entendeu? Que se você, daqui a um tempo, não vê pastor preso por aí, tá? Porque tudo que você fala, se a pessoa não gostar, ela pode acusar você de misógino. Tudo, qualquer coisa. Se o pastor chegar aqui em cima do altar e falar que tal coisa é pecado e a pessoa não gostar porque ela pratica aquele pecado e achar que ele está incomodando ela, que ele está atingindo ela, então, que ele falou aquilo para ela, a pessoa pode sair daqui e ir na delegacia e fazer um BO e a pessoa ser presa. Esse é um absurdo dos absurdos. Tá? E tem muitas outras leis aí sendo criadas para calar o cristão, o conservador, sabe, a igreja, os pastores, todo mundo que, de uma forma ou de outra, entendeu, falar a verdade. Então, daqui a um tempo, né, você vai ouvir assim, nós temos um versículo, né, que fala assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Inclusive, eu já preguei sobre esse versículo aqui, já falei sobre ele. Né? E que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, quando ele fala, e conhecereis a verdade, você está falando, você conhecer Jesus, ele vai te libertar. Tá? Então, mas daqui a um tempo a gente vai ter um outro versículo diferente. Né? Um versículo, né? Não seria um versículo, tá? Mas a gente vai ter algo parecido assim, né? E se falares a verdade vos condenará. A verdade vos aprisionará. Porque é para isso, nesse sentido que nós estamos caminhando. Se você abrir a boca e falar a verdade, você vai ser perseguido e aprisionado, você vai ser atingido. Tá? Então, tudo isso, às vezes a gente não vê como uma perseguição aos cristãos. A gente não vê isso como uma perseguição, mas de certa forma, se você esperar mais um pouco, talvez você veja. Você passe a encarar isso como uma perseguição. Porque você pode ser que daqui a um tempo você tenha alguns pastores, algumas pessoas aí presas, porque falaram que tem um monte de coisa que é pecado. E as pessoas não aceitam ouvir, né, que eles estão errados. Tá? Então, como eu disse, 388 milhões de cristãos vivem hoje em regiões de alta perseguição, com 280 milhões diretamente expostos. E os lugares mais perigosos são a Nigéria, considerado o pior de todos, com milhares de assassinatos, seguido com países como Somália, Sudão, Eritreia, Paquistão, Irã, Arábia Saudita, Afeganistão e Coreia do Norte. Isso é só um parênteses, tá? Para falar a respeito, tá, da perseguição de hoje, que ela é mais sutil. Ela é mais sutil, mas ela é profunda. Ela abrange o que tinha na igreja antiga e tem coisas novas. Tá? Hoje, em muitos contextos, a perseguição assume outra forma. Não é apenas física, é ideológica, cultural, intelectual, moral e espiritual. E o alvo não é apenas o corpo, é a mente, os valores, a identidade, a família, a fé das crianças, a autoridade da palavra. Tá? É uma tentativa de relativizar a verdade, enfraquecer princípios bíblicos, tá? Confundir identidade espiritual, diluir o evangelho. A perseguição que nós vemos hoje, ela entendeu? Quando eu falo que ela é sutil, tá? É porque ela não é só perseguição física, não é só a perseguição de não falar o evangelho, mas ela é uma perseguição que também vem, sabe, para enfraquecer os nossos princípios. Ela ataca, entendeu? A nossa identidade espiritual, quem nós somos. Você ser uma pessoa conservadora, você guardar princípios e valores, hoje é uma ofensa. É uma ofensa. Você é um careta. Você é um retrógrado. Você é um ignorante. É assim que nós somos taxados. Quando nós guardamos valores e princípios.
Porque esses valores e princípios as pessoas não querem para eles, então nós não podemos ter também. É uma perseguição silenciosa, mais profunda. Efésios 6:12 diz: a nossa luta não é contra a carne e sangue. Ou seja, não é apenas humana, é espiritual, é batalha pela verdade. Qual a resposta da igreja antiga? Como que Pedro e João responderam às ameaças dos homens no Sinédrio? Atos 4, 23 a 31. Felipe não está lá? Ah, tá. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu servo Jesus, santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Qual foi a resposta da igreja às ameaças? Oração. Eles oraram, eles não pediram proteção, eles não pediram livramento, eles não pediram conforto. Normalmente, quando nós passamos por uma pressão, por uma luta, a primeira coisa que a gente pede: Senhor, me livra desse mal. Senhor, sabe, me cura. Senhor, me protege. Senhor, me abençoa. Sabe, Senhor, tem misericórdia de mim. Diante da perseguição, eles pediram ousadia ou intrepidez, como está escrito ali. Eles pediram ousadia, concede aos teus servos que falem com toda a ousadia. E eles pediram curas e sinais. Tá? Então o lugar tremeu. A oração deles não foi para que Deus os protegesse da perseguição, nos livrasse da prisão, os livrasse dos sacerdotes. A oração foi para o lado oposto. Muitas vezes nós, quando oramos, quando nós estamos passando por uma luta, a primeira coisa que a gente ora é para que Deus ajude de todas as formas, que Deus nos livre daquele problema. E eu tenho certeza que qualquer um que estiver ouvindo essa pregação, ou aqui, ou pela internet, vai falar, entendeu? Que na hora da luta ele pede socorro para o Senhor. Me livra. Mas, notem,
precisamos orar e pedir a Deus ousadia no Espírito para enfrentar, para reagir, para ir em cima, para ir para cima do problema. Precisamos pedir para Deus, Senhor, me levanta, me capacita, me fortalece, porque agora, mais do que nunca, eu preciso enfrentar essa batalha, eu preciso enfrentar essa pressão. Que eu não fique desanimado, cansado, abatido, porque esses homens, diante da perseguição, uma perseguição real, eles pediram exatamente isso para Deus. Senhor, ó, me capacita. E não é qualquer capacitação não, Senhor. Eu quero ousadia. Eu quero levantar, sabe, me levantar com ousadia. Não retroceder, não desanimar, não murmurar. Eles não murmuraram. Você imagina, se a gente chegasse aqui hoje e nós fôssemos fazer uma reunião de oração e todo mundo falasse assim, cada um vai poder falar do seu problema. Ia ser uma sessão de murmuração, de lamento, de choro. Ah, porque eu estou assim? Ah, porque minha luta é essa? Ah, porque eu não sei o quê? Oh, meu Deus, eu não aguento mais. Ora por isso, ora para aquilo, para que Deus me livre disso, para que Deus me livre daquilo. Senhor, me dê ousadia para conquistar a vitória. Me dê ousadia para levantar a minha cabeça e ir para frente, ir em frente, seguir em frente e batalhar. Me dê ousadia, Senhor. Então o lugar ficou cheio, o lugar tremeu, todos foram cheios do Espírito Santo e continuaram pregando com coragem. Veja, quando Pedro começou a falar, e quando Pedro confrontou esses homens, eles sentiram a pressão. Eles chegaram e falaram, pô, peraí, esse cara não sabe nada, esse cara é um coitado, um iletrado. Um cara que não tem cultura nenhuma. Como o cara está falando comigo? Falando, porque quem que eu tenho que ouvir? Você, que é sacerdote, ou a Deus? Quem que eu vou ouvir? Eles sentiram, eles falaram assim, esses verdadeiramente, eles estiveram com Jesus. Porque a postura dele era outra. Não era algo normal, algo do Pedro. Era o Espírito Santo usando a vida dele. Não era algo que, sabe, era dote do Pedro, era as qualidades, as qualificações, as especializações, entendeu? Que Pedro tinha. Se fosse Paulo ali, até a gente poderia entender, porque Paulo era um homem culto, era um homem estudado. Né? Mas Pedro e João eram pescadores. E eles falaram com ousadia, entendeu? Dentro do sinédrio, com quem dirigia o sinédrio, com quem deveria ser o representante de Deus. Eles não recuaram, eles não tiveram medo, eles não pestanejou. Ele chegou e falou, bateu o pé e falou, é assim que vai ser. Eu vou continuar falando do que eu tenho visto e vivido, o que eu tenho visto. Eu vou falar. Era um posicionamento que o sacerdote, aquele povo não estava acostumado. Ninguém entrava no sinédrio e peitava eles. A não ser Jesus, que entrou no templo e peitou eles. Tá? E qual que deveria ser a resposta da igreja de hoje? Porque nós falamos da perseguição da igreja
e falamos da perseguição da igreja antiga e da nova. Tá? Agora nós estamos falando da resposta da igreja antiga, e nós estamos falando também a resposta da igreja de hoje. Qual que é a resposta da igreja de hoje? Qual que deveria ser? Ou qual é a resposta que a igreja de hoje tem dado? Deveria ser a mesma. Não é medo, não é silêncio, não é isolamento, não é conformismo. Não é. Não deveria ser. Mas muitas vezes tem sido. Quem que tem falado e confrontado e tem chegado com ousadia e falado do Evangelho? Se você ficar na internet, pegando pregações, pegando pedaços de vídeo, você vai ver alguns exemplos, algumas pessoas. Entendeu? Mas quantas igrejas nós temos em Bauru? Quantas você ouve dizer que tem um movimento numa igreja aí que está, sim, que está rompendo? Que a igreja tem um pastor, tem um grupo lá que é ousado, que conquista, que prega, que anuncia o evangelho e faz um monte de trabalhos, estão ativos, estão, sabe, desafiando o reino das trevas. Quantas? Quantas igrejas hoje não estão com medo, em silêncio, isolamento, no conformismo? O que deveria ter nas igrejas hoje? Oração intensa, dependência do Espírito Santo, tá? Ousadia para viver o Evangelho. Como em Timóteo 2:1-7, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder. A perseguição não mudou de forma, mas mudou de objetivo. Tá? O inimigo tenta calar a igreja, mas Deus levanta uma igreja que ora, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja ousada. O que nós podemos fazer? O que nós devemos fazer? Nós temos aqui um exemplo de como a igreja começou, como começou a perseguição e qual foi a reação daqueles homens. E nós temos aqui também, tá, uma situação atual para a nossa vida, e principalmente individualmente. Qual a nossa postura enquanto templo do Espírito Santo? Qual a nossa postura dentro da nossa casa, da nossa família? Qual a nossa postura diante do mundo? Deus tem nos chamado para que nós possamos fazer a diferença. Como Pedro, como João, como os apóstolos, como aquelas pessoas que foram convertidas. Deus tem nos chamado a tomar um posicionamento. Quando foi escrito o livro de Atos por Lucas, ele escreveu lá para um amigo dele, mas ele escreveu para nós também. Quando Lucas escreveu, ele estava colocando assim, olha, isso daqui aconteceu assim, era assim que Deus operava na igreja. Era assim que a igreja cresceu, era assim que a igreja desenvolveu, era assim que a igreja conquistava. Tinha luta? Tinha. Tinha problema? Tinha. Um monte de gente simples, sem recursos, sem conforto, muitas vezes se escondendo. Tá? Mas, a partir daqui do Espírito Santo, o negócio mudou de rumo. E o que Lucas escreveu está mais vivo hoje do que nunca para a igreja atual.
Aqui, Atos é uma cartilha para a igreja de hoje. É uma cartilha para a igreja que quer caminhar com o Senhor. É uma cartilha, sabe, que está aqui para que a gente olhe e fale assim, não, eu tenho muito que aprender. Eu preciso conhecer isso aqui. Eu preciso viver isso aqui. E a oração é a chave. A oração deles, a gente poderia fazer uma pregação só sobre a oração, destrinchar o que eles fizeram, o que eles falaram ali. Mas eu vou focar só na parte do pedido da oração deles. Senhor, nos dê ousadia. Como se ele dissesse assim, Senhor, nos capacita para sermos usados. Nos capacita para conquistarmos. Nos capacita para romper. Esse é o resumo dessa oração. Não pediram ousadia para abrir um empreendimento, para ficar milionário, para fazer coisas extraordinárias. Não. Eles pediram ousadia para levar o Evangelho, para falar de Jesus. E como que nós podemos falar de Jesus sem abrir a nossa boca, sendo exemplo? Eles também eram exemplos. Eles viviam pela fé, caminhavam pela fé, tinha compromisso, tinha aliança, tinha unidade, tinha amor. E aí eu volto lá e falo assim, poxa, quando eu me converti, aquela época era algo tão bom, tão simples, mas algo tão prazeroso estar na presença do Senhor. Estar ali bastava. Era suficiente. Na comunhão, na unidade. Aquilo era suficiente. Então, isso é que nós precisamos. Mateus 16, 18 diz assim, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Deus tem nos chamado, sabe, para a igreja voltar à oração, os cristãos viverem com ousadia. Tem muito cristão morto, que se você olhar, você nem imagina que aquilo ali um dia foi cristão. Você olha, você vê tudo ali, menos Cristo. Tá? Deus também nos chama para, como pais, interceder para os nossos filhos, para as famílias, fortalecer os valores bíblicos. Deus tem nos chamado para viver uma vida de ousadia no Espírito. Não é a ousadia natural, não é a ousadia humana. Porque muitas vezes a ousadia humana, ela é até inconveniente. Mas a ousadia no Espírito, ela age no momento certo. Ela fala na hora certa, ela fala a coisa certa, ela exerce o poder na hora certa. No momento certo, na situação certa. Então falar de Atos é falar do Espírito. Nossa pregação não é sobre Paulo, não é sobre os apóstolos, mas sobre Cristo. Amém?